Desafio Naruhodo. Qual a pergunta do professor Smithsonian? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodo. Altair, hoje é dia de mais um Desafio Naruhodo. Pois é, fazia tempo, né? Vocês estavam com saudades. Fazia tempo mesmo, viu? A pergunta anterior, o desafio anterior, já faz um tempão que a gente colocou no ar. Pois é. Estava devendo a resposta aqui para os ouvintes. Isso. E um novo desafio, obviamente. É verdade. Mas antes de entrar nos desafios, como sempre, vamos para os recadinhos da paróquia. Claro. Né, e para os e-mails dos ouvintes. O primeiro recado importante, Altair, o mais importante de todos, na verdade, pois é, tem a ver com o Apoia-se. Isso. Né? Já tem bastante gente contribuindo, apoiando o Naruhodo, pagando aqueles reaisinhos. Né? Fazem toda a diferença, acredite. Que ajuda a gente a bancar os custos, né, desse projeto que é pessoal e sem fins lucrativos. Claro. Né? Então a gente tem esse mecanismo do apoia.se para quem quiser ajudar no projeto do Naruhodo. Então hoje é dia de agradecer os nossos apoiadores, Altair. Isso aí. São aqueles apoiadores que estão contribuindo mensalmente com a gente. Arigatô. O Domo Arigatô de hoje vai para as seguintes pessoas, Altair: Adriano Pereira, Albert Matayoshi, Alexandre Augusto de Oliveira, Andréa Silva, André Dorte dos Santos, Breno Marques Teixeira, Daniela Giorgi, Eliesse Scaramal, Elza Kimura, Felipe Bragança, Fernando Alves, Fernando Malta, Gustavo Borges, Horácio Monteiro, Leandro Pizzaroni Gerbaldo, Lucas Polo, Márcio Fernandes Oliveira Vasques, Omar Eduardo Cassado, Rodrigo Morales, Rui Cruz, William Bowman e Rafael Baldo. Muito obrigado. Obrigado aos apoiadores do Naruhodo. Outro agradecimento que a gente precisa fazer, Altair, é o time de transcrição. Verdade. Que está trabalhando a todo vapor, transcrevendo todos os episódios do Naruhodo desde lá do comecinho. Apesar dos episódios serem curtos, já temos muitos, né? É verdade. Então, assim, quem está ajudando no time de transcrição hoje são a Ana Arrojado, o Inácio Latorre, a Marina de Barros Feltran e o Sandro Massaro, todos coordenados pelo grande Márcio Vasques. Isso. O Márcio Vasques está coordenando o time, liderando as transcrições, está todo mundo colaborando. Né? E eu queria agradecer também a ajuda do Hélio Capelati Júnior, né, que trabalha com tecnologia, né, e que deu uma mãozona aqui pra gente. Ele sugeriu vários aplicativos de reconhecimento de áudio, né, e um deles foi adotado justamente pelo Márcio Vasques, né, o coordenador do time de transcrição, que nos disse que o trabalho reduziu em 30%. Ótimo. Só pelo uso desse aplicativo de reconhecimento de áudio, tá? Chegando a 40% de redução no trabalho braçal, né, de transcrever. Então, um agradecimento especial também ao Hélio. Com certeza. Que nos ajudou tecnologicamente a deixar o trabalho de transcrição mais fácil para todos. E isso nos impulsiona a fazer respostas melhores para as perguntas mais malucas. É verdade. Então, em breve a gente vai estar começando a divulgar essas transcrições que estão sendo feitas, tá bom? Para aqueles com alguma limitação de acessibilidade. Isso. Tá? E eu queria aproveitar aqui também, Altair, para convidar os ouvintes a serem voluntários ajudando também o Naruhodo em 3 áreas, em 3 frentes, tá? Uma frente em redes sociais, ou seja, ajudando a gente a coletar o que as pessoas estão dizendo, comentando, perguntando nas redes sociais. Uma outra frente de ajuda é nos e-mails, né? Na filtragem de e-mails, assim, é impressionante a maneira como o programa cresceu. Pois é, são muitos e-mails, né? Então a quantidade de e-mails é escandalosa. Tá? Começou a ficar incontrolável. Que bom, né? Que bom. Então a gente precisa dessa ajuda também. E a ajuda principal que é na seleção de pautas. Né? Assim, a gente recebe pautas similares que precisam ser agrupadas. As pautas são as perguntas, né? Exato. A gente precisa filtrar essas perguntas, reelaborar, né? Discutir quais vão ser. A gente discute no grupo secreto, né? Dos apoiadores. Vai começar a discutir no grupo secreto dos apoiadores onde é que a gente
faz a priorização, ou como é que a gente vai priorizar as pautas dos próximos episódios. Né? E a ordem deles, né? Isso, então quem tiver afim, quem gostar do Naruhodo e tiver afim de participar do desenvolvimento dos episódios com a gente nesse sentido, também fiquem à vontade para nos escrever. A gente vai aproveitar aqui também, Altair, para dar mais um recadinho da paróquia. Claro. Tá? Na verdade é um e-mail que veio do Adriano Pereira, que é um dos apoiadores, né, e ouvinte fiel aqui do Naruhodo. Isso aí. Tá? Ele tem 21 anos e é bacharel em administração. Eu vou ler a mensagem dele aqui, muito bacana, tá? Que ele diz o seguinte: olá, se não for pedir demais, gostaria que vocês aproveitassem a deixa e mandassem um abraço especial pro pessoal da minha cidade e ouvintes que moram longe das capitais. Nasci e moro no interior da Bahia, mais especificamente em Ibotirama, na região oeste do estado. Tá aqui um oi especial, né, um Naruhodo especial. Isso. E um abraço especial pro pessoal de Ibotirama. Com certeza. Tá? É uma cidade bem pequena com apenas 27 mil habitantes. Entrei em contato porque, como é sabido, a esmagadora maioria dos ouvintes de podcast se encontra nas capitais e grandes centros. A verdade, Altair, é que muitas cidades fora dos grandes centros também fazem parte dos nossos ouvintes. Né? Mas é óbvio que há uma concentração nas capitais. Pois é. E o Adriano continua aqui. No entanto, é graças à internet e a projetos como o Naruhodo que pessoas como eu, moradoras do Brasil profundo, parafraseando a Juliana Valauer do Mamilos, têm acesso ao conhecimento que, infelizmente, há 20 anos jamais seriam consumidos por quem mora numa cidade como Ibotirama. Conheci a mídia podcast em 2009 através do Nerdcast. Um salve aí pro pessoal do Nerdcast, Alexandre, Dave. E atualmente o meu programa favorito é, sem sombra de dúvidas, o Naruhodo. Arigato. Soube do projeto de vocês por meio de um amigo, João Vitor, que também mora aqui, e não raras às vezes utilizamos os programas de vocês como pivô para longas conversas. Quem é Altair, parabéns pelo projeto e muito obrigado por tudo, Domo Arigato. Domo Arigato você, Adriano. Com certeza. Tá? Então, graças à internet e também a facilidade de acesso, assim, porque a largura de banda não é grande, os arquivos não são tão grandes. Então, um podcast é muito mais curto do que um vídeo, né? Sim. Então, você pode acessar lugares muito mais difíceis, né? E é muito bom saber que o projeto chega tão longe assim, pois né, é, Altair? Pois e toca o coração das pessoas. É. Bom, vamos continuar com os e-mails então, Altair. Sim. A gente tem um e-mail aqui do Maurício Campos, de Pompeu, Minas Gerais, que é engenheiro agrônomo. É relativo ao episódio 49, o que causa o vício. Olá, quem é Altair? Reouvindo o cast sobre vício, me vem uma dúvida. Existe ex-viciado? Ou viciado mesmo que não use mais a droga, ou que seja a fonte do vício, será um viciado para sempre? Uma pessoa que tenha vício em jogos de carta, por exemplo, se tratou e parou, um dia ela conseguirá jogar amistosamente ou isso é impossível para ela? Essa é uma excelente pergunta, sabia? Excelente pergunta, Maurício. Porque, na verdade, existem duas frentes de discussão, uma dizendo que existe e outra que não. E tá mais ou menos em aberta a discussão em relação a isso. Certo. Eu vou dar um argumento de cada lado, aí você pensa sobre isso, tá? Se você pensa, por exemplo, um vício em drogas ou em jogo, né? Lembrando que no limite todo vício ele é químico, né? Então ele estimula o seu cérebro em última instância, é químico, ele né? é químico. Então, se você pensar um viciado em drogas, que faz um tratamento, para de usar drogas e tal, ele melhora os sintomas decorrentes do uso da droga e mesmo da dependência. O grande problema, assim, aí é uma justificativa. O grande problema não é a pessoa ser exposta à droga, certo, mas sim ser exposta às condições que facilitam o acesso. Então, por exemplo, uma pessoa que usava drogas, cocaína, por exemplo, com um grupo específico de amigos. Aí ela ficou viciada, parou, fez um tratamento e quando ela volta, ela participa das mesmas... dos mesmos grupos. Ou seja, o ambiente é muito similar. Então, por pareamento de estímulos, acaba aumentando a probabilidade de você consumir de novo. É muito parecido com aquelas pessoas que só fumam quando vão pra balada. Né? Ou quando tomam uma certa quantidade de álcool, dá vontade de fumar. Certo. Porque existe um certo contexto que propicia o acesso ou o uso da substância ou do comportamento. Né? Então, nesse sentido, não existe ex-viciado. Então, é uma questão do ambiente. Então, o ambiente predispõe você ao uso da droga, logo, você nunca vai ser um ex-viciado. Ou seja, tem alguma busca por prazer que faz com que ele busque essa reação química. Isso, assim. mas o efeito do vício, assim, o efeito de querer a substância ou o comportamento está no ambiente. Então, se eu ficar em contato com aquele ambiente, volta. Tá certo. Né? Essa é uma linha. Outra linha ligada, por exemplo, são linhas mais que falam do vício no cérebro especificamente. Então, por exemplo, se eu normalizar
o seu grau de dopamina, seja por algum tratamento, alguma coisa. Eu normalizo os seus níveis de neurotransmissor. E eu verifico que mesmo na presença da droga, os seus níveis continuam estáveis, eu posso dizer que você não tem o vício. Certo. Mas, de novo, as duas teorias concorrem, não se sabe qual delas é melhor, você tem argumentos para cada uma delas, está em aberta discussão. Então, a recomendação é, se você foi viciado em drogas, em jogo, em alguma coisa, o que se recomenda é que você tente não se expor de novo às situações que vão facilitar o acesso ao objeto do seu vício. Então, a evitação comportamental é algo que ajuda bastante o tratamento para vícios de qualquer tipo. Perfeito. Tá certo, então. Obrigado pela sua cartinha. Obrigado. Tá? Outro e-mail veio do Alex Rodrigues do Nascimento, tá? E é sobre o episódio 66. 1 ano de cachorro equivale a 7 anos humanos? Pessoal, primeiro, parabéns pelo podcast. Agora, uma observação. Em vários... Isso aqui não foi nem e-mail, né? Isso aqui apareceu no nossa página no Facebook, né? Agora, uma observação. Em vários momentos do podcast, vocês falaram em espécies de cachorros para se referir às diferentes raças de cachorros. Rolou um deslize aí, certo? É uma espécie única com raças diferentes. Isso, com certeza. Toin, né? Levei um Genkoutsu agora, com certeza. Não existe espécie de cachorro, tá? São raças de cachorro. Eu que viajei, fui usando as palavras como se fosse... Foi falho nosso aqui durante o episódio. Fui usando... Você tá certo, Alex. Não, peço desculpa a todos os biólogos que com certeza devem ter doído o ouvido, né? Então não existe espécie de cachorro, são todas raças. Tá certo. O próximo tópico aqui, Altair, também surgiu no Facebook, né? É relativo ao episódio 76, Psicanálise é Ciência, né? Onde o ouvinte Jerônimo Gregolini Pucci, né? Tem um textão lá no Facebook, tá? Aliás, você respondeu com um textão também. Sim. Né? E por isso, ao invés de eu ler o textão... por favor. Né, eu vou dizer aqui, o Jerônimo ele concorda com muita coisa nesse episódio, mas no final ele considera sim a psicanálise uma pseudociência. Né? Ele qualifica de maneira categórica que a psicanálise é uma pseudociência, traz os argumentos, né? O Altair tem uma resposta que é outro textão com vários contra-argumentos, né? E é tão longo que a gente não vai rediscutir aqui. Isso, por favor. Mas a gente vai colocar no episódio, né, no post do episódio, o link para esse diálogo, né? Para quem não teve a chance, conheça aí os argumentos e os contra-argumentos dessa discussão. Tá? Que foi interessante, né? São comentários importantes. É verdade. E ainda nesse post também tem um comentário do Renan Antonieto, que ele diz o seguinte: ouvindo esse episódio, fiquei com a pergunta. Então, o que é a psicanálise? Poderíamos colocar ela dentro das ciências humanas, como economia, direito, antropologia, ou mesmo no lugar da filosofia? Então, essa é uma pergunta bem difícil, na verdade. Se a gente se basear na definição de ciência do Popper, como foi tratado no episódio, que o que define a ciência é baseado em assertivas que você necessariamente pode falsear, né? É possível falsear. Muitas coisas que a gente acha que a ciência não é. Tudo que a gente chama de ciências humanas, por exemplo. Não, então, várias coisas, por exemplo, a sociologia tem várias coisas, é falseável, né? A ciência social, a ciência política, isso aí, tudo bem, né? Mas, por exemplo, a matemática não é ciência. Porque você assume, né, certos princípios baseado em indução e dedução com o mesmo peso. Certo. Então, baseado no Popper, matemática não é ciência. Filosofia não é ciência. Porque a matemática e a filosofia são maiores que a ciência. Então, a ciência popperiana está contida dentro da filosofia e da matemática. E não o inverso. Então, você tem que pensar que a ciência é um subconjunto de outras áreas. Certo. Então, a psicanálise entra nisso também. Que é interessante, né? Porque talvez o senso comum ache que a ciência está acima de tudo. Pois é, e não está. E não é verdade. Não, na verdade, a ciência é como um óculos que você utiliza para verificar problemas e tentar visualizar melhor fenômenos, né? É uma lente sobre os fenômenos. Isso, e é a melhor lente que a gente tem, pelo menos, para avaliar alguma coisa, né? Mas o problema é que tem alguém que observa. Esse observador, esse ente, é um ente filosófico, né? É um ente maior. Existencial. Isso. E aí a psicanálise faz parte da filosofia, isso com certeza, né? Então ela tem regras, essas regras podem não ser falseáveis, mas são regras que podem ser aceitas num contexto filosófico. Então, por exemplo, tem vários artigos sobre psicanálise em revistas de filosofia, isso faz todo sentido. Assim como
pseudociências também fazem parte da filosofia. Então, design inteligente, por exemplo, que é uma pseudociência, não é ciência, mas faz parte do campo filosófico. Assuma que existe uma inteligência superior que rege as coisas. Ou rege, pelo menos, as unidades mínimas de processamento biológico, né? Que é o princípio da irredutibilidade. Então, dado que você acredita que isso funciona, existe, aí vem toda a teoria. Aí a teoria dá certo. Né? A psicanálise também. Imagine que existe o aparelho psíquico com tais propriedades. Sim, estabelece algumas premissas. E aí tudo vai. A matemática é assim também, né? Sim. Então também. A teoria dos números. Imagina que a teoria dos números, a lei fundamental da aritmética é assim. Aí toda a matemática desenrola. E isso é do campo da filosofia. A arte, por exemplo, a arte não é ciência, tem alguma intersecção, mas a arte é do campo da filosofia. Então, é importante perceber, porque as pessoas usam ciência como um fetiche, né? Isso é cientificamente comprovado. Mas as pessoas nem sabem o que é ciência direito, né? Então, usa como argumento de autoridade, né? Ou seja, não, a ciência exatamente, ela destitui você de autoridade, né? Ela deixa você muito pequeno. Então, isso é importante. Obrigado, então, a todos que participam em todas as nossas plataformas, né, Altair? Isso, são muitas, né? Vamos então pro desafio? Aí, vamos fazer a resposta do anterior, né? Isso, vamos começar com a resposta do desafio anterior, né? Para quem não se lembra, o desafio anterior foi do episódio 69, Altair. E é o seguinte, como resolver o problema do senhor Euclides, né? Então, só relembrando, o eletricista visitou uma casa que foi recém-comprada por um senhor idoso cheio de manias chamado Euclides. E aí a gente chama um cara para consertar o problema elétrico, o eletricista para consertar o problema elétrico, e ele diz o seguinte: estamos no sobrado e no andar de cima tem um quarto com uma lâmpada no teto, daquelas incandescentes. Porém, eu não sei qual é o interruptor que acende essa lâmpada que no presente momento está apagada. Aqui no andar de baixo temos 3 interruptores e o antigo dono da casa diz que uma e só uma delas é o interruptor que acende aquela lâmpada, mas não disse qual era. A única coisa que eu fiz foi colocar todos na posição desligado. E aí ele pergunta o seguinte: você tem que descobrir quais dos interruptores é o certo, mas tem algumas restrições. O quarto lá em cima está em reforma e eu não quero que você entre lá várias vezes, só pode entrar uma única vez. Segunda premissa, você pode abrir a porta e entrar na sala assim que estiver mexido nos interruptores embaixo, de forma a descobrir qual deles é o correto. Terceiro, aqui do andar de baixo não tem como você enxergar se a lâmpada está acesa ou apagada no andar de cima. E quarto, a lâmpada está no teto e você não pode retirá-la do bocal de forma alguma. Vai fazer muita sujeira. E aí o eletricista pensou e falou: deixa comigo, seu Euclides. A pergunta é: se você fosse eletricista sabido, como você faria para descobrir qual o interruptor certo? E qual é a resposta? Fiquei curioso todos esses meses. A verdade é que teve bastante acertadores, viu, Altair? Pois é. E a resposta correta é: acione o interruptor A e o deixe ligado por 10 minutos e desligue-o após este tempo. Acione o interruptor B e o deixe ligado e deixe o interruptor C desligado o tempo todo. Vá até o andar de cima e verifique a lâmpada. Se ela estiver desligada, mais quente, o interruptor certo foi o primeiro, o A. Se a lâmpada estiver ligada, então foi o interruptor que você acabou de mexer, que é o B. E finalmente, se ela estiver desligada, mais fria, então é o interruptor que você nunca mexeu, que é o C. Isso, graças ao fato da lâmpada ser incandescente, você consegue descobrir. Exatamente, então essa é a resposta correta. E o primeiro ouvinte a acertar, Altair, tá? Quem foi? Foi o Júlio Costa, de São Paulo. Aê! Parabéns, Júlio, que é o vencedor deste desafio Naruhodo do episódio 69. Vamos então direto pro desafio Naruhodo desta vez. Bom, Altair, o desafio desta vez é: qual é a pergunta do professor Smithsonian? Vamos para o enunciado. Vamos lá. Na Universidade de Harvard, em Cambridge, havia 4 amigos que cursavam matemática. Eles tinham ido bem no semestre todo, então estavam bem confiantes. Tão confiantes que no fim de semana anterior às provas finais, decidiram ir de carro até Nova York para cair na balada. Festejaram tanto que acabaram acordando só na segunda-feira ao meio-dia, perdendo a prova daquela manhã. Quando chegaram de volta a Harvard, foram se encontrar com o professor Smithsonian para dar uma desculpa sobre terem perdido a prova dele. Eles explicaram que foram até Nova York no fim de semana, mas na volta tiveram um pneu furado. Perceberam que estavam sem o pneu sobressalente e demoraram para conseguir ajuda.
Por isso chegaram tarde demais em Cambridge e perderam a prova. O professor ouviu, pensou e depois de um tempo concordou que eles poderiam fazer a prova no dia seguinte. Aliviados, eles estudaram duro naquela noite e foram no dia seguinte fazer a prova na hora marcada. O professor colocou os 4 amigos em salas separadas e entregou a cada um deles um caderno de prova e disse a eles para começarem. Eles olharam para uma primeira questão, valendo 5 pontos, de 100. Era uma coisa simples, sobre números primos. Os 4, cada um em sua sala separada, ficaram ainda mais confiantes com aquela pergunta. No entanto, em seguida, viraram a página. E na segunda página havia escrita uma única questão. Estava escrito assim: valendo 95 pontos. Responda a seguinte pergunta. Essa pergunta final provou para o professor que os alunos estavam mentindo. Qual era a pergunta? Legal, hein? Legal. Essa é a questão, Altair. Isso. Conte a verdade para os seus professores, tá? Então, esse é o desafio Naruhodô deste episódio. E a gente convida de novo os ouvintes para participarem, enviarem suas respostas, suas hipóteses. podcast@naruhodo.com.br. É isso daí. Então, Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.